Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Bom, eu tinha falado para vocês no encerramento do bimestre que a gente ia começar com as aulas também agora online de tecnologia, tá? Essa aula ela vai ficar no mesmo canal de geografia, porém vocês já viram lá que tem os playlists, né? Nono, primeiro, segundo, terceiro anos de geografia. Vocês assistindo agora, vocês já vão estar sabendo que já está separado essa aula na playlist de tecnologias, tá? Então, terceiro A e terceiro B, vocês têm uma playlist também das aulas de tecnologia lá para não ficar tudo bagunçado lá, tá? Bom, nessa aula de tecnologia, pessoal, nós iremos falar sobre as comunidades presenciais e virtuais, tá bom? O que tem nos objetivos das comunidades? Basicamente, elas não mudam nada. O que elas alteram é a quantidade de pessoas e a facilidade ou não de você reunir determinados grupos. Tá? Eu vou ler esse primeiro objetivo da aula e a gente vai conversando sobre isso. Tá? Comparar as duas comunidades, uma desenvolvida presencialmente e a outra virtualmente, objetivando verificar os pontos convergentes e divergentes entre ambas, quando visualizadas em 4 dimensões. Então, lá, formação, percepção, definição e desenvolvimento comum de responsabilidades de uma comunidade. Essas são as quatro dimensões que nós vamos usar, tanto para presencial como para virtual. Tá? Então, o que vai diferenciar uma da outra? Tá? Basicamente, a presencial, você tem o grupo todo ele junto. Então você discute junto, você decide junto, você tem a presença física do seu colega. Tá? A virtual não. Tá? A virtual você não tem essa vivência próxima. Então, mesmo que você tenha a imagem da pessoa, nem toda hora você pode ver se a pessoa está gostando do que você fala, se ela não está gostando do que você fala. Tá? Se ela concorda ou não, ela pode expor ali, de repente, uma forma que ela escreva um determinado assunto, pode ser que seja agressivo para você e às vezes a pessoa não está colocando de forma agressiva. Então, a virtual ela tem essa desvantagem. Mas qual a vantagem de uma comunidade virtual? A comunidade virtual você consegue reunir muitas pessoas de diversos lugares e aí do planeta todo. Se você quiser, você pode falar com um tio seu que está morando lá na Itália, lá no Japão, nos Estados Unidos, dentro da mesma comunidade. Então você mantém a relação e os laços virtualmente. Já presencial você não tem isso. Então você tem os prós e os contras. Tá bom? Nós vamos seguir agora a aula, tá? Isso aqui foi uma introdução para vocês. Nós vamos seguir a aula com a parte teórica e eu vou desenvolvendo com vocês. Tá ok? Vamos então para a aula? Bom, a introdução aí que eu coloquei para vocês na sociedade contemporânea. Sociedade contemporânea é essa, é atual agora, denominada Sociedade do Conhecimento, traz as informações como um insumo básico e fundamental para o desenvolvimento individual, pessoal e profissional, bem como o desenvolvimento coletivo em todos os aspectos. As comunidades elas favorecem o acesso às informações compartilhadas para que o uso de suas experiências, formações e valores construídos durante sua vida toda, os indivíduos possam construir novos conhecimentos. Podemos apropriar do conceito de Angeloni, que é um autor aí que a gente vai estar vendo agora nessa aula, tá? Que argumenta que conhecimento não é sinônimo de acúmulo de informações, mas com agrupamento articulado delas por meio da legitimação empírica, cognitiva e emocional. Professor do céu, o que são essas palavras empírica, cognitiva e emocional? Gente, nessas palavras que ele fala, o agrupamento ele é articulado nessas 3 formas, tá? A primeira legitimação é na observação. Então, legitimação empírica significa observação ou na experiência da pessoa. Então, toda comunidade ela tem pessoas experientes
que observa, que analisa. Você precisa disso. Você tem a segunda, que é a cognitiva, e aí é baseado na sua memória, no raciocínio, no juízo, no juízo de valores, é, valores morais, sociais, tá? E a última é a emocional, que é de sentimentos ou afetivo. Vocês viram que numa sociedade nós temos várias características, mas para viver em sociedade, pessoal, quando nós vivemos num grupo coletivo, os interesses individuais não podem estar acima do coletivo. A gente ouve falar muito isso, né? Então, o individual, pessoal e profissional não pode passar sobre o desenvolvimento coletivo. Esse é um processo na sociedade que a gente tem que amadurecer. Então, vamos lá agora. Uma sociedade industrial ou moderna está dividida em setores. Eu vou seguir um exemplo de sociedade industrial, tá? Então, olha aqui, ó, vamos relembrar. Numa sociedade industrial, pessoal, nós temos setores. Tá? Vocês já viram isso vários, vocês vêm vendo essa questão de divisão de setores desde do primário. Então, a gente tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Tá? Então, nós temos 3 setores aí. Tá? Então, só para relembrar para vocês. E tem um terceiro setor aí, ou um quarto setor, que é o setor quaternário ou informacional. Vamos relembrar os setores aí, bem rapidinho. Tá? O primário, ele vem da agricultura, da pesca, da mineração. Tá? Então, ele vem da matéria-prima. Tá? O setor secundário é o setor de transformação. Então, é o setor da indústria. Tá? E o terciário é o de serviço. Tá? Então, da parte de serviço. Então, eu tô passando uma aula virtual para vocês. Em que setor que eu estou? Setor de serviços. É uma prestação de serviço para vocês. Então, eu estou no setor terciário. Tá? Agora, com o avanço da tecnologia, aí que eu quero entrar com vocês, com o avanço da tecnologia, surgiu um novo setor, tá? O setor quaternário ou informacional, que é a informação é a matéria-prima e o seu processamento é a base do sistema econômico. Então, o que acontece? No setor primário, você tem o setor quaternário, no secundário, você tem o quaternário, no terciário, você tem o quaternário. Professor, mas o que é isso? Quando você está no campo, os agrônomos, os engenheiros, eles utilizam o quê? Computador para saber que tipo de semente que vai ser plantada, qual a melhor época para se plantar. Então você usa o quê? O setor quaternário, tá? Que é o informacional, o que já está com tecnologia alta. Ah, na indústria, então, a gente vai usar, professor, eles também usam computadores, técnicas, insumos, sim, claro. E no terciário também. Eu não tô lecionando para vocês, eu não estou passando a aula de tecnologia nesse momento para vocês através de uma videoaula. O que eu estou usando aqui? Ó? A informática. Tá? Então, estou usando a internet. Então, eu estou utilizando o setor o quê? Quaternário. Tá? Esses autores, pessoal, eles nos ajudam a refletir o quão importante se torna o acesso à informação. Tá? Então, na atual sociedade, os indivíduos, para eles poderem construir seu conhecimento e se tornarem cada vez mais empreendedores, eles precisam estar conectados e ativos, tá? Nessa sociedade do século XXI aí. Nesse sentido, gente, que o desenvolvimento das comunidades, tem se mostrado importante na medida que favorece a aprendizagem e o desenvolvimento profissional, tá? Principalmente nos grupos. Entendeu? É isso que eu estou falando. Os grupos necessitam dessa colaboração. Eles socializam informações para a construção de novos conhecimentos. Você só constrói um novo conhecimento baseado no quê? No seu conhecimento, no conhecimento do seu colega, no conhecimento do outro. É assim que você vai construir novos conhecimentos, tá? Então é você, isso mesmo. Você sozinho já não é nada.
Então, coloca sempre isso na cabeça, pessoal. Sozinho você não é nada. Tá? Você necessita o quê? De uma sociedade, de uma comunidade. Pode ela ser presencial ou virtual. Tá? Então, o que acontece? As comunidades ela favorecem esse acesso aí de informações, tá? Principalmente compartilhadas. Para quê? Fazendo uso das experiências, das formações e valores construídos durante toda a vida. Os indivíduos, para que os indivíduos eles possam construir, pessoal, os conhecimentos. Então é importante isso. Tá? Vamos só voltar de novo no assunto do Angeloni, né? Ele argumenta o seguinte: conhecimento não é sinônimo de acúmulo de informações, mas um agrupamento articulado delas por meio de legitimação empírica, cognitiva e emocional. Tá vendo? Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem a observação, o raciocínio e o sentimento. Então, não dá para separar tudo isso. É normal a gente ter conflitos numa sociedade, porque a gente tem o quê? A legitimação do sentimento. É normal você se conflitar porque uma pessoa, um colega seu, ele tem um raciocínio mais rápido que você ou menos rápido do que você. É normal você ver que alguém tem mais experiência que você. Agora ficou mais fácil de entender, então, aqueles termos, né, professor? Isso mesmo, tá bom? Vamos para a próxima. Tanto na presencial como na virtual, pessoal, a gente tem as 4 dimensões que eu falei para vocês, tá? Então, só reforçando sempre: formação da identidade do grupo e as normas de interação, navegação pelos limites, negociação do foco, sentimento da responsabilidade comum pelo crescimento individual. Tá? O modelo sugerido, pessoal, que eu vou pôr uma tabela agora também, ele considera a análise do desenvolvimento dessa comunidade em função do tempo, olhando sobre essas 4 dimensões que a gente viu até agora, levantando as características relativas ao momento inicial de evolução e de maturidade da comunidade para cada dimensão. Tá? Então eu vou pôr agora uma tabela. Eu não vou ler a tabela toda aqui, senão a gente vai ficar, a aula nossa vai durar 2 horas. Tá? Então nós temos aqui as 4 dimensões, o início, a evolução e a maturidade. Não dá para chegar nessa maturidade aqui sem passar pelo processo de início, de evolução e de maturidade. Tá, pessoal? Isso é importante, tanto na presencial como na virtual. O que a gente precisa de início? Identificar os subgrupos. Então, você vai identificar as pessoas que vai conter o seu grupo de pessoas, você vai fazer parte de um grupo de pessoas, a ausência de sentimento de perdas de elementos do grupo, você vai perceber que você cria um grupo que nem todos combinam com você, então talvez essas pessoas vão para outros grupos e outras pessoas que estão em outro grupo vêm para cá. Vamos usar o exemplo da rádio, para quem nem todos aqui estão na rádio, eu sei disso, mas os que estão na rádio sabem disso. Eu deixei livre para vocês escolherem os departamentos de vocês. E ao longo das primeiras aulas de eletivas, alguns mudaram de departamento, um foi, voltou, aí foi de novo, voltou, outros saíram no meio do caminho. Por quê? Vocês foram entrando em departamentos que seriam mais ideal à sua capacidade. Eu deixei vocês livres, eu não taxei, ó, você vai ser o departamento de esporte, você vai ser o departamento de jornalismo. Não, eu deixei vocês livres para escolher os departamentos. Pode acontecer de no meio do caminho vocês mudarem? Lógico que pode. Tá? Por isso que faz parte do início. Isso ele vai evoluindo conforme o tempo. Então, o primeiro processo é o início, aí você vai navegar pelos limites individuais. Então é normal surgir conflitos. Gente, é normal numa comunidade, tanto presencial virtual, vocês terem conflitos. Ninguém pensa igual a gente. Põe isso na cabeça. Tá? Mas é aquilo que eu falei. Há um falso senso de unidade, né? A gente começa a perceber isso, que com o passar do tempo e a convivência, a gente vai ver que a gente não é tão unido assim. Né? Aí tem diferentes posições. Tá? Crença que a responsabilidade
Aqui tem um exemplo do professor, é com o aluno e não com os demais professores, e às vezes não, né? Às vezes nem sempre um professor tem tanta responsabilidade que nem outro, tá bom? Depois nós vamos lá para a evolução. Esse já é um setor intermediário, é a hora que você já encontrou o seu grupo e nesse grupo você já começa a trabalhar. Ah, então melhorou todinho, os atritos não ocorrem. Ocorrem. Ocorre, vai ocorrer. Mas você já está num período de evolução que você já consegue administrar esses conflitos, tanto você como seu colega do grupo. É mais fácil de lidar com as pessoas que você conhece. Entendeu? Muitas coisas que você vai falar, opa, deixa eu não falar porque tem gente que não gosta disso. Tá? Então, reconhecer, por exemplo, que os colegas do grupo são fontes de aprendizagem individual. Então, a sua aprendizagem individual depende da aprendizagem do seu outro colega. O seu grupo não vai evoluir se todo mundo não evoluir. Todo mundo vai evoluir igual? Não, nunca vai acontecer isso. Mas você vai perceber que aquele grupo de pessoas, para dar resultado, você vai precisar do seu colega sempre. Você não consegue desenvolver sozinho. Tá? E aí, quando você já atinge tudo isso, você atinge num grupo a maturidade. Tá bom, pessoal? A definição e reconhecimento do foco comunidade. O seu individual passa a não ser tão importante. Você percebe que o seu individual ele vem para somar. Ele não vem para dividir, ele vem para somar. Mas isso já quando vocês estão na última fase, tá? E o comprometimento, pessoal, é com o crescimento dos seus colegas, não é só seu. Se você crescer, o seu colega crescer, todos crescem juntos. Eu acho que está mais ou menos claro para vocês, né? Eu vou pôr uma conclusão agora, eu vou deixar uma musiquinha para vocês, para não ficar cansativo de vocês ficarem ouvindo a minha voz, que é uma conclusão aqui do próprio autor, tá? Então eu vou pôr já para vocês aqui, olha.
desculpa, eu não tinha falado o nome do autor, eu falei do primeiro, né, o Angeloni, mas a tabela é criada pelo Grossman, tá? Vocês viram aí na leitura, né? Passou o nome do autor aí. E eu esqueci completamente de falar que a tabela foi elaborada por Grossman et al. Bom, voltando aqui então, a atuação de um grupo determinado na comunidade de aprendizagem do curso do governo eletrônico nos permite observar os seguintes fatos ocorridos com base nas 4 dimensões. Tá? Então, a primeira dimensão, a gente volta de novo, olha, a primeira fase nesse grupo foi marcada pela vontade do coordenador do grupo formar o grupo para desenvolver o projeto. Tá? É o que acontece mesmo. Suas ações relativas aos convites para a integração dos participantes para a composição do grupo foram frequentes e constantes e contaram com o apoio do mediador pedagógico 4. Nós tivemos um mediador para isso aí, da comunidade. A segunda dimensão, navegando pelos limites individuais. No período da construção inicial do grupo, seu coordenador sinaliza a importância do respeito às diferentes opiniões individuais, quando propôs que o nome do projeto deveria ser discutido com os demais participantes. É o que eu falei para vocês aí. Isso demonstra que entende as diferenças individuais e sabe o valor dessas diferenças para a construção do projeto coletivo. A sua ideia individual não é que ela não é importante, ela é importante, mas ela tem que estar sendo formada para um coletivo. Se a sua ideia não vai formar para o coletivo, a sua ideia ela tem uma importância, mas pode ser que a ideia do seu colega seja um pouco melhor. Vocês estão entendendo sobre isso? Aí vamos para a terceira dimensão. Isso já de um grupo virtual, tá, pessoal? Usando as mesmas dimensões, mas de um grupo virtual. Negociando o foco que mantém a comunidade ativa. O foco do projeto foi pré-definido pelo coordenador do grupo quando propôs a constituição da comunidade para o seu desenvolvimento. A escolha pela participação no grupo, realizado na primeira fase do processo analisado, estava diretamente relacionada com a vontade do participante do curso em desenvolver o tema proposto, seja pela afinidade, pelo desafio ou por qualquer outro interesse de ordem pessoal. Simultaneamente, todos os participantes, ao acessar o curso, sabiam da proposta do desenvolvimento de um trabalho prático nessa comunidade virtual, o que compunha, inclusive, o processo de avaliação do curso. E a quarta dimensão, desenvolvendo responsabilidade comum pelo crescimento individual. Aliás, desculpa, gente, desenvolvendo a responsabilidade comum pelo crescimento individual. Para entendermos como ocorreu o desenvolvimento da comunidade virtual, constituída pelo grupo em estudo no curso do governo eletrônico, em relação a essa dimensão, precisamos fazer as seguintes considerações. Essa é a última dimensão, tá? Que é aquela da maturidade, que a gente viu na tabela anterior. O processo de construção inicial do grupo iniciou-se em 15 de 8 de 2005, ou seja, 45 dias após o início do curso. Então, a construção inicial começou muito depois. Tá? Então, a ideia desse grupo ela foi amadurecendo em 1 mês e meio para chegar nessa construção inicial. Os participantes desse grupo estavam interagindo com os demais participantes do curso na comunidade de aprendizagem desde o início do curso. E conforme proposto no plano do curso do governo eletrônico, a tônica da sua comunidade de aprendizagem, é a colaboração mútua entre participantes e formadores, fazendo com que todos sintam comprometidos com o processo de trabalho de todos que participam dessa comunidade. Sempre pense nessa parte aí. Chegamos ao final da nossa primeira aula, tá? Referente ao tema comunidade presencial e comunidade virtual. Como eu falei, tem 2 textos aí, aliás, tem um texto complementar em 2 formas para vocês, ou em PDF ou no Word. É importante que vocês leiam o texto,
identifique a tabela que eu falei para ficar mais fácil de entender essa questão de comunidade presencial e virtual, tá bom? Como eu faço, professor? Como sempre eu falo, assista ou reveja essa aula, baixe o texto em seu celular ou no seu computador, ou note, tanto faz o que vocês tiverem. Se for só celular, baixa só no celular para fazer as atividades. Galera, não façam as atividades antes de ter assistido às aulas, tá? Ou baixado os textos complementares de qualquer aula, tá? Até porque vocês têm apenas uma tentativa lá, como eu sempre falo, para realizar suas atividades. Então, fiquem atentos em cima disso, tá bom? Bom, é isso, meus anjos. Quem não segue o canal ali, se quiser, siga o canal, tá? Aciona o sininho lá, sempre saindo novos vídeos de aulas. Vocês ficam sabendo antes de ser postados, tá? No Google Sala de Aula. E a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.